são ocupações, são situações, oportunidades que nos são concedidas para determinados assuntos, para determinadas coisas no nosso dia a dia e na nossa vida. E muitas das vezes, como já foi dito aqui, ouvimos, não sei se foi o presbítero Emílio, ou se foi o irmão Francisco que disse aqui, fraseou, que muitas das vezes acontecem algumas coisas nas nossas vidas e nós queremos atribuir a culpa a Deus, nós queremos atribuir a culpa ao próximo, mas a grande maioria das vezes está relacionada aos nossos feitos, às nossas atitudes. E a pergunta é: o que nós estamos fazendo com a oportunidade que Deus nos deu para ser uma dona de casa, um exemplo para os filhos, para as filhas, para ser um chefe de família, para ser um exemplo dentro da nossa casa? Só dentro da nossa casa não, irmãos, no seio da sociedade, no nosso setor de trabalho e por onde quer que nós passarmos. Já parou para perceber que isso é uma oportunidade? Essa vida que Deus nos concedeu é uma oportunidade, e vira e volta nós vamos ouvir alguém gavando outro alguém, nós vamos ouvir alguém falando de um chefe de família como exemplo, tirando como exemplo. Eu acredito que você já teve essa experiência, eu acredito que você já até olhou para alguém no decorrer da sua vida e falou assim: eu quero ser igual. Quando eu crescer, quando eu tiver a minha oportunidade, ou seja lá em que área for da vida, ou dirigindo, às vezes você está sendo conduzido por um motorista afobado, apressado, fazendo as coisas tudo errado, não respeitando as regras, atravessando os sinais. Isso em todas as áreas do nosso viver. Mas de repente também você pode ser conduzido por alguém que te dá um lindo e maravilhoso exemplo, em que você fala: eu quero fazer igual, eu quero ser igual, porque a pessoa está fazendo aquilo que é certo e correto. Então nós temos a oportunidade, e quando se fala em oportunidade, é algo que não pode dispensar ou deixar passar batido. A oportunidade que nos somos concedida é para nós fazermos o quê? Aproveitarmos da melhor maneira possível. Se Deus lhe deu condição de ser mãe, essa oportunidade, se Deus lhe deu condições de ser uma dona de casa, lhe deu um lar, como foi dito aqui, não importa que a casa não é sua. Às vezes você está pagando um aluguel, mas no exato momento que você está pagando, ela torna-se sua. E enquanto você estiver debaixo daquele teto, você tem uma oportunidade de zelar por aquele espaço. Você tem uma oportunidade de fazer daquele espaço um paraíso, um melhor lugar. Mas não com conflito, não com contenda, não com confusão, é da melhor forma possível, irmão. E esse homem, Ezequias, ele deu um exemplo. Ora, ele entrou para reinar, ele tinha 25 anos de idade. Para Israel, isso aqui era um bebê ainda. O povo de Israel, para ver um homem já com uma idade já avançada, uma idade normalizada, para poder fazer alguma coisa, era dos 40 anos para cima. O povo vivia bem, né? Olha bem, ele pegou com 25 e reinou 29 anos. Por uma razão que nós não vamos entrar lá na frente, acabou o seu reinado, mas ele deixou um exemplo. Qual foi o exemplo? Ele fez tudo o que era reto aos olhos do Senhor. E o segredo está aí. O segredo é esse. Nós sabemos muito bem o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus.
Eu sei muito bem o que agrada a minha esposa e ela sabe o que me agrada. Só vai ter um desagravo se eu ultrapassar as barreiras e os limites. Não é assim? Então é um exemplo que foi dado aqui na Bíblia, que ele observou que no seu reinado tinha alguns altares que não era digno estar ali. Observa que passaram outros reis, mas permaneceu o altar. Passaram outros reis, permaneceu a serpente que Moisés fez no deserto. E o costume de adorar, de se prostrar diante daquela serpente, de idolatrar aquela serpente, era corriqueiro. E ele observando aquilo tudo dentro desse contexto. Mas chegou a sua vez de reinar. O que a Bíblia diz que ele fez? O versículo 3. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, em 29 reinou. Versículo 4 diz, ele tirou os altos e quebrou as estátuas. Quando se fala de estátuas, irmãos, essas estátuas aqui, elas não estavam fora da cidade de Judá, não. Estava no meio do povo, porque passou outros reis e aderiu práticas de adorar estátuas, algo que é abominável aos olhos do Senhor. Mas por que Deus permitiu? Não, Deus nunca permitiu. Vai ter casos dentro da Bíblia de reis que assumiram hoje, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e Deus fulminou. Nem o seu nome ficou na história, porque não fez aquilo que era do agrado do Senhor. O rei Ezequiel fez diferente. Ele olhou que aquelas estátuas estavam ali, e aquelas estátuas ali ia ser o quê? Para o povo, uma tentação para o povo continuar fazendo o quê? Pecando, idolatria, errando. Então ele foi lá e quebrou. Quando nós quebramos alguma coisa, nós estamos o quê? Rompendo, pondo um fim. Ele quebrou as estátuas, irmão. Ele, com certeza, ele deve ter falado com seus conselheiros. Com certeza ele deve ter falado com as pessoas que estavam, os seus liderados, falou, no meu reinado vai ser diferente. Eu não quero saber de imagens aqui. Eu não quero saber de incitar o povo a ficar idolatrando. Eu vou fazer diferente. O que ele fez? Quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços. E a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aqueles dias os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamava a Neustã. Olha o ápice da idolatria. Olha, irmão, muitas das vezes, porque aparentemente está tudo bem aos nossos olhos, as coisas começam a acontecer errada. Começa a acontecer coisas e a gente não sabe de onde, por quê, e nem por que está acontecendo. Por isso nós temos que estar atento com as nossas vidas, no tocante à espiritualidade. Como está a minha espiritualidade, a minha vida com Deus? Está bom? Quando eu acho que está bom, eu vou fazer o quê? Eu vou parar, não é isso? Se eu acho que eu já cheguei ao ápice, ao limiar, se eu já cheguei ao topo, eu vou descansar. E muitas das vezes, espiritualmente, nós fazemos assim. É onde nós não apresentamos mais um jejum a Deus. É onde nós não fazemos mais orações contínuas. É onde nós não perdemos já o hábito de estar orando, de estar buscando a Deus, de estar lendo uma palavra, e deixamos as coisas irem, e Deus vai tolerando esse negócio sim, porque porque é algo que compete a você e a mim. É eu e você
É nós que temos que ter essa preocupação. Como estão